Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje temos um tema extremamente em alta, que é construção em madeira. Eu sou Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bem-vindos. Hoje estamos recebendo aqui Leonardo Lenz. Leonardo Lenz é administrador e advogado com MBA em Finança e Gestão em Incorporação Imobiliária pela FGV. Com 11 anos de experiência como executivo em empresas de destaque como PwC, Sadia e Walmart, o Leonardo agora lidera a gestão de um grupo familiar que atua em setores com a indústria de compensado, reflorestamento e cultivo de erva mate. Atualmente dedica-se principalmente à Imergrum, uma indústria de construção industrializada em wood frame, onde busca soluções criativas e sustentáveis para a construção civil, impulsionando a inovação e eficiência no setor. Então, Leonardo, obrigado aí pela tua presença, seja bem-vindo. E eu já vou começar com uma pergunta que muitos têm, o que é a madeira engenheirada, que a gente ouve falar e como que isso quer dizer? Legal, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Bom, madeira engenheirada, se a gente for pegar o termo, ele de fato não é encontrado no dicionário, né? Ele faz referência a uma madeira bruta que é processada industrialmente e que seja usado em uma construção, algum tipo de obra. Mas como que de fato esse termo madeira engenheirada vem sendo utilizado hoje, né? A gente tem alguns elementos, alguns tipos de industrialização da madeira eu posso citar, por exemplo, tem o LVL, que são lâminas de madeira que são coladas no mesmo sentido e que é possível fazer vigas, fazer painéis. A gente tem o CLT, que são peças de madeira, são tábuas que são coladas perpendicularmente e que também são utilizadas para fazer estruturas de laje, estruturas de parede, e tem uma resistência muito grande, é possível até fazer prédios com CLT, né? O MLC, ele é utilizado para fazer vigas e pilares. Também são são tábuas de madeira coladas, no mesmo sentido, e que tem aí vãos de até 40 metros ou mais, né? Então, madeira engenheirada é um termo amplo que você define as tipologias da construção de madeira. Exatamente, exatamente. Tá. Ou seja, é uma industrialização que a madeira passa e que aí utiliza-se esse termo agora para esses elementos, né? O próprio wood frame muitas vezes fica fora da madeira engenheirada, mas eu incluo o wood frame dentro desse conceito. Porque é possível você, a partir da industrialização da madeira, fazer paredes em wood frame e casas em wood frame, né? E como que está o mercado hoje? A gente escuta falar muito em wood frame, em construção em madeira nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil agora a gente começou a ter isso, visualizar projetos no Brasil. Ainda muito novo, muito recente. Como está o mercado hoje? Então, uma referência citou os Estados Unidos. Hoje, 90% das obras até 4 andares nos Estados Unidos são em wood frame. Olha só. A grande diferença para o Brasil é que aqui a gente fez uma tropicalização comparada com o americano, né? O americano ele constrói o stick frame, que fala, ele leva as peças de madeira para a obra, o europeu industrializa. Então a gente hoje aqui faz um misto muito mais olhando para a industrialização. Respondendo especificamente a tua pergunta, o mercado no Brasil ele ainda é super pequeno, né? Por outro lado, isso eu enxergo como um baita de um potencial. Então, assim, a gente teve obras que são referência. Por exemplo, tem uma obra que foi feita uma construção emergencial em São Sebastião, que foram prédios construídos para atender um desastre meteorológico lá que teve, de inundações, e que se tornou uma referência grande, assim, que construiu-se rápido, de forma que atendeu a população. A atuação da Imergrum está muito focada no médio alto padrão, então a gente tem uma escala bastante pequena. Mas o consumidor e o construtor já está identificando que as construções de madeira são, de fato, uma solução para a engenharia. A gente vai tocar bastante nesse ponto de solução, né? A gente tem outras construções ícones aí, que é, por exemplo, a loja da Dengo, em São Paulo, é feita em madeira engenheirada. A gente tem o McDonald's também na Avenida Paulista, feita com essa tecnologia. Tem até um prédio que deve sair aí nos próximos meses, de 8 andares, em São Paulo. E uma obra que recentemente a NOA, que é uma construtora, uma incorporadora de São Paulo,
conseguiu captar um valor significativo para incorporar. São prédios na região ali da Faria Lima, são prédios de escritórios comerciais. Então a coisa está começando a tomar corpo porque tem um impacto bem relevante. E quando a gente fala assim, né, o prédio de 8 andares que você usou de exemplo, ele é 100% de madeira, estrutura, vedações, tudo madeira? Esse projeto específico eu não vou te afirmar que ele vai ser 100% de madeira. Via de regra, quando a gente fala em prédio de madeira, acima de 4 andares ou 5, até 5 andares vai muito bem com wood frame, né, que é a parede ali que ela é estrutural, porém ela não é maciça. A partir disso, utiliza-se muito MLC e CLT. E aí o fosso do elevador e uma parede, assim, em regra, ela acaba sendo em alvenaria, em concreto, para dar um contraventamento necessário. Eu visitei um prédio, foi na Suécia, que ele é 100% em madeira, tem 24 andares, inclusive o fosso do elevador. Caramba! Daí tem soluções para questões de incêndio, etc. Mas a fundação também? A fundação é concreto. Concreto, né? Sempre fundação em concreto. Isso. Tá. Fundação em concreto. Porque a gente, assim, o mais comum a gente visualizar, por exemplo, o padrão americano, que é o carpinteiro lá montando, e até acho que é compensado que eles usam lá, né? O tijolo do americano é o compensado, né? Eu tenho essa percepção, pelo menos o que eu conheci lá de obras em wood frame, que eles chamam wood frame, né? Mas wood frame aqui, quando a gente vê aquela placa de OSB, né? Com isolamento termoacústico, e aí a placa cimentícia, né? Isso. Me corrija se eu estiver errado. É um pouco diferente do padrão americano, né? Aqui a gente tá indo para uma industrialização, não é aquele carpinteiro que monta a casa. Acho que é legal, ou o prédio, né? Acho que é legal explicar esse processo, assim, como que funciona. Por exemplo, eu quero construir minha casa, eu quero construir meu prédio de madeira. Eu demando para você um projeto, eu mando para você meu projeto, você industrializa ele. Explicar um pouquinho isso aí. Tá, então, se me permite, eu vou voltar até um pouquinho mais e falar da origem da matéria-prima, que eu acho que é um ponto bem importante, porque tem um paradigma aí de que, poxa, a construção em madeira acha que, né, a população, de forma geral, assim, acaba achando que a madeira está vindo da Amazônia, que está desmatando, que está fazendo mal para o meio ambiente. Então, esse é o ponto mais relevante quando a gente fala em construções com madeira engenheirada de forma ampla. A gente usa 100% de madeira reflorestada. Pinos e eucalipto. Seja pinos ou seja eucalipto, é sempre proveniente de uma floresta que foi plantada. Dá-se até muito mais valor para a madeira que tem FSC, que tem aí uma rastreabilidade, uma certificação. Feito, então, né, extraída a madeira ela é tratada de uma forma diferente do que a madeira de pinos ou eucalipto que é usada para fazer, sei lá, um beliche ou uma estrutura mais leve, com menos valor agregado. Então essa madeira ela é classificada estruturalmente, a gente tem lá também uma classificação que a gente escolhe a quantidade de nós, tem toda uma norma que define isso, a quantidade de nós pela seção da peça. Você tem esmoado, que é aquela porção que pega um pouco de casca ainda na peça, a tortuosidade. Então o cuidado que a gente tem na classificação da madeira já coloca essa madeira num outro nível de estrutura, de robustez, de densidade, sabe? Tem também indicadores de densidade. Feito isso, essa madeira ela é seca em estufas, depois ela passa por um tratamento que previne que ela não pegue cupins e mofo, né, bolores. Feito isso, ela é seca novamente, porque a madeira ela tem que seguir ali uma umidade padrão para que ela não sofra, depois de beneficiada, não sofra tortuosidades, ela não venha trabalhar. Então ela fica inerte, é uma madeira que tem uma qualidade bastante diferenciada. Você pega assim uma madeira que passou por esse processo, você vê que ela de fato ela robusta, é diferente. Né? Então, feito isso, a forma como a gente trabalha depois com essa madeira, ela é diferente. Completando a tua pergunta, segundo passo, qual que... como que é o processo, por exemplo, de quem quer construir... Vamos lá. E aí, indo então para o mercado, a pessoa que quer uma casa, ela vai ter um projeto arquitetônico convencional e a gente faz a compatibilização. Do ponto de vista de engenharia, é possível resolver, né? Então, se tem um vão lá muito grande, a gente consegue, muitas vezes com a própria madeira, com uma viga de MLC, resolver esses vãos. Se é necessário, a gente trabalha com aço também, para vencer esse tipo de situação. E, assim, a gente resolve do ponto de vista da arquitetura. Como é uma industrialização que a gente faz, sempre que a gente tem um projeto que seja possível repetir ele, a gente tem um ganho de escala, né? Então, financeiramente, ele se torna mais viável, o que justifica uma linha de produção, uma industrialização.
O comparativo que você fez com o americano, né, de que o wood frame lá é diferente daqui, o que muda basicamente é a forma como o americano faz esse wood frame. Então ele leva as peças para o canteiro de obras, então ele leva a peça de madeira lá, a tábua, né, que vai ser lá o frame mesmo, o esqueleto, ele leva as chapas, leva os revestimentos e vai montando lá na mão o carpinteiro mesmo. É uma questão muito cultural do americano. Eles têm indústrias também que fazem isso num processo industrial, mas isso é muito mais característico do europeu. A gente trouxe isso do alemão, do europeu, em que a gente, dentro da fábrica, a gente monta numa linha de produção, põe as peças de madeira, coloca as chapas, põe o revestimento, a parte hidráulica já vai toda instalada dentro dessa parede. Elétrica e hidráulica vai junto. Exato. A elétrica vão os conduítes, é possível já ir até com os chicotes hidráulicos já instalados, dependendo do projeto até mesmo com a janela. Olha só. Revestimento externo e interno. Então, mas o que é o padrão? É a parede que é composta do frame, chapas de madeira para os dois lados, gesso para o lado interno e placa cimentícia para o lado externo. E sobre a cimentícia, vários tipos de revestimento que tem uma versatilidade bem grande. Então, o sistema ele se torna muito mais racional e rápido a hora que ele vai para a obra. Né? A gente passa muito mais tempo projetando uma obra do que executando. Dedica-se muito tempo a resolver os eventuais problemas que muitas vezes que numa construção convencional resolve-se em obra, a gente procura resolver em projeto, para que a tomada de decisão não seja feita em canteiro de obras. A tomada de decisão é um planejamento da decisão. É uma cultura que Exato. tem de obra aqui que está totalmente ao contrário, né? Porque o que se tem de gasto com retrabalho, daí quando vê um conflito de projeto, vê na obra, né? E aí tem duas tubulações passando no mesmo lugar, né? Então, eu acho que na verdade assim, você buscar as soluções em projeto é o mais lógico, né? Exato. O mercado que nunca fez dessa forma, né? Sim. E esse seria o caso, Leonardo, de aquelas casas que a gente vê, assim, o cara transportando a casa inteira, assim, numa estrada? Não. Depois de pronto, assim, ele fala, não, eu quero me mudar, mas quero levar minha casa. Ótimo. Não, é legal você fazer essa pergunta, porque muitas vezes é a imagem que as pessoas falam quando a gente industrializa a casa. A gente leva a parede, então as paredes vão deitadas ou de pé nos caminhões. E essa parede já tem todos os revestimentos, como eu estava explicando, e elas são montadas. Mas a referência que eu trago sempre como velocidade de obra. Né? Uma casa de 170 metros quadrados, a gente executou uma recentemente. Pegando como referência a alvenaria, essa casa, a fase de pedreiro, né? Que é depois o radier pronto, da fundação pronta. Subir parede e colocar telha, em alvenaria demora seus 4 meses aproximadamente. No wood frame, uma vez que a fundação esteja pronta, a gente chegando com o caminhão, com as paredes já que foram industrializadas, a gente monta essa casa em 5 dias. Então, em 5 dias, a casa está estanque, pronta para a equipe de acabamentos entrar e começar a fazer pintura, revestimentos, colocar porcelanato, finalizar a hidráulica, a elétrica. Então, isso tira do construtor aquela escassez que hoje existe de mão de obra no mercado. Né? O pedreiro é uma mão de obra super escassa hoje em dia. Então, essa etapa ela acaba sendo vencida com racionalidade, com industrialização, com precisão de medidas. Então, faz todo sentido para o investidor, né, que tem uma obra que precisa ser entregue mais rápido, que ele quer ter uma certeza de cronograma, uma assertividade em orçamento também, porque você fica menos tempo exposto com uma obra rápida. Confiabilidade da execução. Também. Né? E eu acho que a gente começou a ver agora esse movimento das construções de madeira no Brasil justamente por esse detalhe da mão de obra. Sim. A gente está com... a gente que atende o mercado da construção civil... Quantos incorporadores estão sofrendo para começar a sua obra porque não tem empreiteiro para fazer o trabalho ali, a execução do projeto. Sim. Né? E aí ele fica sem... não tem mais alternativa. Você tem que industrializar a tua obra. Né? Aí seja o wood frame, steel frame, qual tecnologia for. E aí acho que é legal a gente ter essa percepção que não é mais uma... já não é mais assim quase que um opcional, né? Ele definia, vou para alvenaria, vou para industrialização. A construção do futuro é industrialização. Sim, né? Sim. Então, quanto antes o incorporador ou a pessoa que quer construir
e os profissionais da área entenderem isso, né, e se atualizarem as expectativas de mercado nesses contextos, eu acho que o setor da construção civil começa a ganhar e começa a avançar de forma mais efetiva. Né? Leonardo, só complementando ali, e aí ela é desmontável, essa casa? No futuro, sim? É possível, mas assim, para eu ter uma casa desmontável, de fato, que ela não, né, sofra danos, é legal prever isso em projeto. Então Entendi. A gente até está orçando, por exemplo, um projeto para um canteiro, não é um canteiro de obras, ele é um canteiro de obras quase que definitivo, né, que vai ter uma área lá de alojamentos, refeitório, etc., mas que daqui 5 anos, é uma grande obra, eles pretendem desmontar. Então a gente já prevê, né, que é basicamente a fixação da parede no solo e fixação de parede com parede, bem como os elementos de telhado. A gente já deixa, até no manual que a gente fornece, indicado aonde desmontar, como fazer esse processo, e aí sim é totalmente viável. Totalmente viável, porque assim, como é que você vai desmontar uma parede de tijolo? Impossível. Não, uma parede que está industrializada, foi feita inteira, prevendo isso, ela é mais fácil, né? E se torna totalmente viável fazer isso. Porque aí assim, começa a fazer muito sentido quando você olha para uma vida útil, né, de um edifício, em média 50 anos, né, você coloca assim um valor padrão. 50 anos depois, os edifícios que hoje têm 50 anos estão passando por retrofit, né, e tudo isso, para ele estar atualizado. Então, isso aí torna, às vezes, um ciclo muito maior, né, uma capacidade da tecnologia resistir mesmo às inovações e ir se atualizando, né. A gente tem um case de um projeto certificado aqui, acho que você deve conhecer, né? O Pinhais Park. Sim, ele foi certificado, eu acho que em 2020 ou 2021, terminou a obra. Foi o primeiro Minha Casa Minha Vida certificado do país e ele é inteiro em wood frame. Então, são 4 pavimentos, se não me falha a memória. E, assim, na época, foi o primeiro que a gente acompanhou, né, desde o início, todo um edifício em wood frame. E eu achei fantástico, né, porque a questão a velocidade, né? A velocidade de obra, a obra era extremamente limpa. Sim. A demanda de mão de obra era muito menor, né, assim, no próprio canteiro você via muito menos gente, né, e uma velocidade impressionante, né? A gente ia, cada semana estava diferente já a obra, né? Então... Eu particularmente acompanhei a instalação do telhado. O telhado veio inteiro pronto. Sim. Só colocou em cima do prédio. Eu acho que assim, claro, que não sei do começo ao fim, mas a construção em si bruta do empreendimento, acho que não levou 4 meses. É isso aí. Foi assim um case. E eu achei interessante que foi pelo menos um dos primeiros aqui executados e no Minha Casa Minha Vida. Então mostra que a barreira econômica já foi superada, né? Sim. E levando nesse aspecto aí de redução de resíduo, eu lembro nessa obra que você não tinha quase caçamba na obra, vinha tudo organizado, tudo separado, empreiteiro qualificado, porque daí era da indústria, não era uma mão de obra picada, né? Cada um faz uma gestão na obra. Mas tem uma questão na parte de resíduo que eu queria te questionar, porque isso era um fator que a gente lembra lá. Quando tinha algum recorte da madeira, por ela ter um componente químico, eu não conseguia destinar ela como madeira, eu destinava como resíduo classe 1, que é contaminante. Isso. Como que... a madeira passa por esse processo de tratamento, que é um produto químico que a gente faz num processo de autoclave, ela de fato tem esse produto químico que ele tem que ser destinado para um aterro classe 1, que fala, isso, né? Exatamente. Então tem esse porém, sim. Até um dos pontos que a gente pode abordar é o futuro, né, dessas construções engenheiradas, com madeira engenheirada. E um ponto que até eu trato na minha empresa é justamente a substituição desse produto porque ele seja mais sustentável, vamos dizer, sabe? E já existem alternativas, mas como no Brasil é uma construção relativamente nova, até a gente participou da publicação da norma de wood frame, a 16936. E foi assim, a gente optou por pecar pelo excesso, sabe? Nos Estados Unidos, por exemplo, essa questão do cupim, o controle do cupim é feito no solo, no entorno da casa. A madeira em si, ela tem um tratamento, mas é um negócio superficial a 1 metro de altura só. É só a porção de baixo da casa.
Não é todo o ambiente da casa. Muitas vezes a madeira está dentro da parede, ali fechado, enclausurado. O cupim é um bicho safado, né? Ele entra por gesso, ele entra por concreto. Se ele achar que ele, né, o alimento dele lá, ele dá um jeito de chegar. Mas fazendo esse tipo de controle, é possível afastar esse risco. Mas então no Brasil a opção foi pecar pelo excesso por hora, até como, e eu sou bem partidário disso, tá? Porque eu tenho um receio de que soltando muito a corda ocorram construções mal feitas que não observem esses processos que são um pouco mais complexos e acabe queimando o sistema. E aí não vai ser o construtor A e o B que fizeram bobagem e não tomaram os devidos cuidados. Então a norma ela tem que ser rígida mesmo, tem que pecar pelo excesso. Porque daí se você tem uma instalação correta e uma fabricação correta, você não tem essa troca dessa parede futuramente, então ela vira realmente uma construção de longo prazo. Exatamente. Tem hoje algum parâmetro de durabilidade? Olha, no Brasil a gente acaba não tendo por ser uma tecnologia nova aí, né? Que a gente não tem tempo de cancha, né, para observar isso. Mas eu visitei obras em madeira engenheirada, em wood frame, com mais de 50 anos, mais de 60 anos. A manutenção de uma obra dessa, ela é até mais fácil do que uma construção em alvenaria. Porque no caso de uma infiltração, vamos dizer, né, pela parede de wood frame ela seroca, ela acusa muito mais rápido aquele vazamento. E aí o reparo desse eventual vazamento, dessa infiltração, é cortar a parede. Você não precisa quebrar nada, então você faz um corte ali com uma maquita, tira a chapa, faz o reparo e coloca de novo. Não fica nem aquela marca de reboco depois e tal. Então a manutenção é muito simples. Até essa semana eu estava conversando com um conhecido meu que perguntou muito sobre garantia. Tá? Eu falei, o meu sonho na minha empresa é dar garantia vitalícia dessas casas. Porque a gente tem muita segurança de que o sistema funciona. O sistema não é uma novidade no Brasil, mas a gente não está inventando a roda aqui. Consolidado na Europa. Está super consolidado. E aí até tem uma amplitude grande sobre esse meu desejo de ter essa garantia vitalícia, que é o seguinte, a pessoa que quer ter essa garantia, ela vai ter que seguir alguns requisitos. Então ela vai ter que fazer uma manutenção programada, ela vai ter lá um manual igual de carro, né? Vai ter lá assinado, beleza, a pessoa que fez a manutenção, tal ano, a revenda dessa casa acaba sendo muito mais valorizada, porque quem compra é igual carro. Para comprar um carro sem manual assinado, você fica com o pé atrás. Por que numa casa isso não acontece? Né? Então a gente está, assim, na nossa indústria, bem seguro de que é um próximo passo, né? Olhando para o futuro, aí é uma linha que a gente quer seguir. E como a gente industrializa, a gente tem total rastreabilidade, desde a origem da madeira, todos os outros componentes, chapas, pregos, a gente manda tratar, parafusos, pregos, etc. A gente consegue ter segurança para isso. Na parte, você comentou ali da parede oca, né? Uma dúvida até que eu tinha. No wood frame, ele sempre precisa ter um isolamento, um preenchimento ou não? Depende do uso daquele ambiente? Como que funciona? O preenchimento que a gente coloca, que normalmente é uma lã de rocha, uma lã de PET ou até a lã de vidro, ela é um componente adicional que vai ajudar no desempenho térmico acústico. Pelo fato da parede ter várias camadas, né, a gente tem 2 chapas de madeira, a gente tem um espaço livre no meio que é uma camada de ar, e mais o gesso e a cimentícia para fora. Cada uma dessas camadas ela cumpre ali uma etapa para o desempenho térmico acústico. Se eu coloco a lã de rocha no meio, ou qualquer outro tipo de lã, é um componente adicional que vai contribuir nesse desempenho termoacústico. É bem interessante esse projeto que a gente certificou, né? Ele foi certificado nível ouro ainda, né? Minha Casa Minha Vida, e ele teve assim, resultados impressionantes de desempenho térmico, totalmente por conta do isolamento e do formato que foi feito o wood frame, né? Sim. Então, assim, ainda mais para Minha Casa Minha Vida, né? Ambientes pequenos, e a gente vê que o resultado aqui numa região um pouco mais fria, no interior, aqui em Pinhais, né? Próximo a Curitiba, teve um desempenho ainda melhor para regiões mais frias. Eu acredito. Eu moro numa casa em wood frame, então eu gosto de deixar isso bem claro, porque demonstra aí a total prova, né? Confiabilidade. Confiança. E é engraçado, eu tenho paredes ali que pegam sol o dia inteiro, eu ponho a mão na parede que está pegando sol a tarde toda, ela está com a temperatura interna. Numa parede de alvenaria, esse calor irradia e vai esquentar o teu ambiente, né? Vocês me permitem, tomei nota aqui de alguns pontos que, conforme a gente foi falando. Você estava falando da questão da escassez da mão de obra, né?
que isso é visto, né, a industrialização é vista como uma solução para isso. Eu tenho colocado a construção industrializada, de forma geral, o principal ponto dela hoje no Brasil e no mundo é trazer solução. E essa solução ela atende principalmente aspectos de sustentabilidade e de engenharia. Então, eu trouxe aqui alguns cases que acho que vale a pena compartilhar, né? Do ponto de vista de sustentabilidade, tem um estudo da ONU que fala que 37% das emissões de CO2 hoje são provenientes da construção civil. E por que acontece isso, né? Via de regra, o processamento da matéria-prima para atender a construção civil em concreto, aço, ela passa por fornos que têm altas temperaturas, né? Para você produzir lá o concreto, gás de energia aço, enorme. Exato. Então isso está sempre emitindo. O saldo da emissão de CO2 é absurdo, enorme, né? No caso da madeira, quando a gente usa ela na construção civil, o processo é absolutamente inverso, porque a madeira está no DNA dela a sustentabilidade, né? É uma árvore que foi reflorestada, então ela sequestra o CO2 enquanto ela cresce, e depois que ela se transforma num elemento construtivo, numa parede, numa viga, etc., ela aprisiona esse CO2. Então, durante o período que essa construção existir, o CO2 está lá aprisionado. E ainda possibilita uma reutilização depois, sei lá, ela pode virar biomassa, ela pode ser, né? Então, ela tem essa questão da sustentabilidade no DNA dela. Isso é bem importante deixar claro. Não, e a gente, exatamente, quando a gente olha, é um recurso renovável. Sim. Né? Sim, renovável. Então, as áreas de reflorestamento, cortou, planta de novo, cortou, planta de novo. Então, é um ciclo ali de manejo florestal. E o Brasil ele tem 9 milhões de hectares de florestas plantadas. É o segundo maior do mundo, né, em mercado de plantações. Né? Então já é um mercado que o setor madeireiro no Brasil, seja celulose, enfim, todos os usos da madeira, já é um mercado muito forte. Então a gente tem disponível, a gente não está abrindo novas áreas de floresta nativa para desenvolver madeira engenheirada, por exemplo. Já é um mercado consolidado, já existe esse mercado. A diferença é que a gente está usando esse recurso agora renovável para construção civil, que antes não era usado. Então, a substituição da construção convencional, que é um recurso não renovável, né, que é uma extração, né, de um minério, de uma jazida, que causa um impacto ambiental grande, né, porque o tijolo chega na tua casa lá, no material de construção, você tem aquela, mas você não sabe como foi a extração, né, daquilo. Né? Então é um impacto alto. Então eu acho que a madeira engenheirada, assim, na questão de sustentabilidade, emissões atmosféricas, carbono, ela está muito à frente da tradicional. Com certeza. E aí, até colocando a sustentabilidade numa sigla ESG, eu puxo sempre o aspecto social. Que o fato da industrialização, a gente vê o porquê dessa escassez de mão de obra. Porque o pedreiro, que normalmente aprendia a profissão com o pai ou com o tio, etc., esse cidadão, esse jovem, ele está preferindo trabalhar num carro, dirigindo, com ar-condicionado. Né? Então tem essa opção dele se colocar no mercado de trabalho, que ele está levando em conta o conforto dele, né? Ficar sob sol, chuva. Quando a gente leva a construção para a indústria, para um ambiente controlado, que não vai ficar exposto a sol, chuva, etc., essa mão de obra ela volta a ficar disponível na indústria. E quando a gente vai para a obra, você comentou já, né, Matheus? O profissional do canteiro é perceptível a qualificação dessas pessoas, sabe? É outro padrão de funcionário lá. O cara tem um salário melhor, ele tem uma condição de vida melhor, a família dele tem uma condição de vida melhor. Então, olhando para o aspecto social, a gente consegue contribuir muito industrializando a construção civil. E aí, eu acho que vale para qualquer tipo de industrialização da construção civil. Dúvida. No caso da madeira, eu trago daí junto a sustentabilidade com esse aspecto social aí que é bem evidente. E ainda dentro do que eu trouxe da construção civil como uma solução, né, a gente tratou aqui da sustentabilidade, tem um ponto, eu vou citar aqui alguns cases que eu acho bem relevantes, sabe, que impacta do ponto de vista financeiro, de viabilidade de projetos. Eu visitei uma obra em Estocolmo,
que são prédios de 8 andares que foram feitos 100% em madeira. Óbvio, deve ter lá um elemento em concreto para contraventar a fundação, mas substancialmente ele é totalmente em madeira, MLC, CLT e algumas divisórias internas é wood frame. E embaixo desses prédios era uma região que passava uma via subterrânea de rodovias. E para viabilizar financeiramente essa obra, precisava ter no mínimo lá seus 8 andares. Foi feito um estudo, se fosse fazer em alvenaria, seria possível fazer somente 4 andares. Em madeira, por ela ser muito mais leve, foi possível fazer o dobro. Por causa da carga estrutural. Exatamente, por causa do peso. Então, imagina a viabilidade desse projeto. Né? Você ter o dobro de área que foi comercializado. Então, é uma solução para a engenharia, né? O fato da leveza. Tem um outro caso legal também que tem relação com a leveza, que é retrofit em prédios antigos. Então, também foi um caso que eu visitei num bairro industrial de Estocolmo, que eles estão revitalizando o bairro, e a forma que eles acharam para não demolir os prédios antigos, que lá são centenários, foi construir novos andares sobre esses prédios. Eu visitei um lá que eram 2 andares de alvenaria, e sobre eles foi construído mais 8 andares em madeira também. E ficou lindo, porque daí eles fizeram tudo com madeira aparente, compondo com aço. Fica uma coisa fantástica e que traz um retorno para o incorporador, para o construtor. Então, esse ponto da solução, eu acho fundamental ficar bem claro, assim, sabe? Que não é só sustentabilidade, não é só design, não é só beleza. É tudo isso e mais um retorno financeiro diferenciado, uma solução. Só finalizando, tem mais um case que eu acho fantástico do ponto de vista de retorno, né, sobre o investimento, que são para construções comerciais. A gente tem um case que a gente forneceu madeira de revestimento e paredes para o McDonald's da Paulista. Legal. E aí, conversando com o pessoal lá da Arcos Dourados, eles falaram, cada um mês que eu começo a vender sanduíche antes de faturar, é 1 milhão a mais no meu caixa. Porque é um negócio que, assim, abriu a porta, está vendendo. Mas isso para construção civil é qualquer aplicação. Então, exatamente. Né? Daí a gente entra em farmácia, a gente entra em qualquer estabelecimento comercial. É menos juros de financiamento. Justo. Né? Você comentou, achei interessante esse caso de Estocolmo que você comentou, e daí eu fiquei com uma dúvida. Existe alguma aplicabilidade melhor para pegar um prédio, 4 ou 8 andares. É melhor eu colocar numa região litorânea? É melhor eu colocar num tipo de solo, num determinado... Existe, assim, alguma diferença de viabilidade por conta de fundação, né? Alguma coisa do tipo? Não, que seja específico da madeira, não. Eu acho que vai entrar numa análise geral de qualquer outro tipo de tecnologia, né? Lógico, um solo mole vai precisar mais fundação. Mas é o convencional. Mas assim, ele funciona muito bem em áreas úmidas, em áreas secas, calor, frio. Por ser um isolante térmico, ele funciona tanto para área fria, regiões que sejam mais frias, que você vai ficar mais confortável. Né? E mesma coisa vale quando é muito calor, porque você vai resfriar com ar-condicionado, não vai ter essa troca de temperatura com o calor que está fora. E tem, eu não sei se é uma dúvida que chega para você, assim, né, mas se é comum ou se isso já está muito superado, mas a questão, em algum momento você até mencionou, mas a questão de proteção a incêndio. Ótimo. Existe, assim, o que é feito? Tá, eu trouxe aqui até um estudo que foi feito pelo AWC, que é o American Wood Council, em que eles testaram lá em laboratório placas de CLT, que é esse painel maciço, e a norma, que é uma exigência do IBC, que é o International Building Council, ele pede 120 minutos de chama direto ali que esse elemento deveria aguentar. Nesse teste, aguentou 150 minutos, então foi até superior. Por que disso? A madeira ela vai carbonizando de fora para dentro. Né? O aço ele tem um ponto ali que vocês vão saber me dizer melhor qual que é o termo técnico, mas ele chega numa determinada temperatura lá, acho que são 1000 graus, ele colapsa, né? Ele derrete. A madeira, por mais calor que esteja, ela vai preservando a estrutura dela. Né? Então ela vai carbonizando de fora para dentro e o interior dela ali está sendo mantido. Então até o bombeiro, o que ele pensa? Ele preza por preservar a vida das pessoas que estejam em determinada situação de risco. Se a madeira, ele sabe que ela foi construída, dimensionada, isso daí lá no alvará ele avaliou já. Então pegou fogo num prédio que é feito de madeira, ele sabe quanto tempo de fogo
aquele prédio vai resistir, vai suportar. Tá. Então, o que vai pegar fogo muito mais rápido é a cortina, o tapete, a mesa, etc. A estrutura do prédio, o bombeiro entra com segurança lá. Ele sabe que aquilo não vai ruir, não vai virar abaixo, porque tem esse tempo que a estrutura se mantém. Esse prédio, que é até um hotel que eu conheci na Suécia, todas as estruturas de escada, de fosso, que geralmente é uma exigência que seja numa outra estrutura, lá é feito em madeira, e lá eles passaram uma tinta sobre a madeira, que ela é um retardante de chama. Então tem um adicional ainda. Exato. Tem alguns casos que existe a madeira de sacrifício, que fala. Então tem os elementos que são estruturais, e revestindo esse material para manter a estética de madeira, coloca-se mais um revestimento de madeira, que daí ele tem a função muito mais de estética e de design, mas que ele serve como uma madeira de sacrifício, ou seja, ela está ali para queimar, para dar um tempo adicional até chegar no que é a estrutura da construção. E hoje, qual que é as principais barreiras que você enxerga hoje do consumidor, do teu cliente? Acredito que deve ser perguntas frequentes, essa questão do fogo, questão do cupim, você já falou, mas quais são as dúvidas mais recorrentes que o pessoal acaba te demandando? Bom, a gente atua tanto no B2B quanto no B2C, ou seja, vendendo já para o consumidor morador como para o consumidor construtor. E por incrível que pareça, a resistência em utilizar e comprar construções que usam madeira como matéria-prima principal é do construtor. O consumidor final, a partir do momento que ele tem uma casa, que ele tem uma obra, no lugar que ele pretende morar, no bairro, na localização, que esteja no custo que ele deseja pagar e seja feito sem ele ter dor de cabeça, o sistema construtivo é irrelevante. Isso daí está mais do que comprovado. A gente tem uma série de situações, existem pesquisas de mercado, até feitas por consultorias locais aqui, que são referência, que demonstram isso. Ele não chega lá na tua casa, bate na parede assim para saber? Ele até bate, mas assim, tudo certo. Depois que entra na casa e fala, poxa, não parece que é de madeira? Não parece que é de madeira. A casa, a construção feita em wood frame ou madeira engenhada, ela pode ou não ter madeira exposta. Ela pode ou não ter uma aparência de madeira. Por quê? Porque a madeira que vai aparecer, ela é revestimento. E esse revestimento pode estar numa casa de concreto, numa casa de tijolo, num caso que for. Não, isso por exemplo, no Brasil mesmo, as casas de fazenda foram muito construídas em madeira. E até hoje estão lá, né? Que nem tinha essa tecnologia toda. Né? Essa referência eu escuto com muita frequência, sabe? E aí existe uma certa confusão. A casa de madeira que a gente está habituado a ver no interior, lá tal, é aquela casa de tábua, que a madeira ela serve de estrutura e de revestimento. É a mesma peça de madeira que está ali cumprindo a função estrutural, ela está servindo de revestimento, de fachada, de design. No nosso caso, a madeira está dentro da parede, ela não fica exposta. Na madeira engenheirada, no CLT, no MLC, por ser um elemento muito bonito, porque ela é toda tratada, ela passa a ser um elemento arquitetônico. Então, eu acho um pecado até quando tem construções em MLC e CLT e a turma esconde. Não pode. Eu acho que, sei lá, não me faz muito sentido isso. Leonardo, então, assim, quero construir minha casa. Vamos ao que interessa, né? Muita gente deve ter essa dúvida, né? Sim. É mais caro? Para mim, construir a minha casa de X metros quadrados, vou gastar muito a mais fazendo ela... Não vai. Hoje ela está totalmente equivalente à alvenaria. Por que disso? Porque a cadeia de fornecedores já está mais estabelecida, a gente tem mais opções, então por que eu falo da cadeia de fornecedores? Porque a gente usa elementos que são muito particulares, assim, sabe? Então, desde a parte de ferragens, as próprias chapas que a gente usa para revestimento, elas têm particularidades que se aplicam ao nosso sistema. Isso está crescendo, a roda já está dando seu giro ali, então... E o custo da construção industrializada se acomodou em relação à alvenaria. A alvenaria teve um acréscimo aí nos últimos anos, especialmente pandemia. A madeira também teve um acréscimo de preço, mas as coisas se ajustaram. Então hoje está bem equivalente. E a mão de obra, acho que na alvenaria acaba pesando muito. Justamente. Ainda, né? Coisa que não tem mais na madeira engenhada. Justamente. E voltando na questão da industrialização, o fato da velocidade de obra para, especialmente empreendimentos comerciais, arrisco dizer até que fica mais viável. Sim,
Com certeza, né? Porque você está antecipando o teu recebimento, né? Eu acho que... Eu tinha muita dúvida com essa questão na moradia, né? Mas, de certa forma, quanto que vale você se mudar antes também, né? Também. Você trabalha com a ansiedade ali da família. Muitas vezes a família tinha um imóvel, vendeu, está no aluguel, está no Airbnb, então quanto antes entrar no... É verdade. Tem um ponto aí que é um desafio que a gente tem, tá? Não vamos falar só de coisas, só coisas boas. Hoje, qual que é a prática, né, de incorporações de residências, casas, eu estou falando especificamente? A pessoa vai pagando, a Caixa, vou falar de Caixa Econômica, né, eles financiam ali 80% do imóvel. Esses 20%, o cidadão ele vai pagando durante a obra. Por cultura, muitas vezes as pessoas não têm esse dinheiro em caixa, não têm essa reserva, e ela vai meio que se virando. Vou comprar uma casa, ela decide comprar a casa, depois ela vai ver como é que paga. E aí ela vai dando um jeito, e a obra vai demorar 12 meses, 24, vai demorar seus 2 anos, 24 meses, é o tempo suficiente para ela ir pagando esses 24 meses. Quando a gente encurta essa obra para metade do tempo, acaba sendo, às vezes, um ponto de interrogação que a gente ouve com frequência. Principalmente até mesmo do incorporador, que a gente fornece o sistema construtivo, o incorporador fala, mas eu não quero ter velocidade. Então tem uma quebra de paradigma aí, de fluxo de negócio, que a gente até já vem conversando com a própria Caixa Econômica. Como é que vai ser a medição disso daí? Vocês não vão medir em fábrica? Poxa, eu empenho um baita de um recurso em fábrica para comprar todos os insumos para industrializar, para levar para a obra e só montar. Porque hoje a Caixa ela faz uma medição na fundação e depois eu estou com a casa de pé. Então aí já foi esse 40%. Só que isso na alvenaria ela já mediu mais 5 vezes, pelo menos, para chegar na segunda medição, que eu já avancei de uma hora para outra. Você mata o fluxo de caixa do... Exatamente. E Leonardo, você tendo assim hoje o foco, né, você comentou médio, alto, padrão? Na Imergrum, sim. Isso, eu estou segmentado no médio alto. Você acha que o melhor caminho é caixa? Às vezes via um banco particular, será que não tem uma comunicação mais rápida, alguma coisa assim? É uma excelente opção. A gente está ligado à Caixa porque ainda enquadra ali no 1,5 milhão, né, que é o SBPE, que é o programa deles. Mas a gente está olhando para parceiros que seja até uma opção para o comprador não ficar só dependente da Caixa. Porque a Caixa, por ser um banco público, tem influências aí que muito maior, às vezes nunca sabe, né? Mas o sistema já é aceito totalmente por todos os bancos. Não tem uma restrição de homologação, questionamento. Precisa homologar para financiar. Hoje o sistema madeira engenheirada já é consolidado em qualquer tipo de banco para financiamento. Vamos lá, a madeira engenheirada, separando o CLT e o MLC, não tem hoje ainda uma norma específica para esse tipo de obras que usem esses elementos. O que existe é uma norma que é a 7190, que é uma norma que fala de estrutura de madeira. Então ela dá base para isso aí, e aí óbvio usa as outras normas que tem lá para construção civil. A Caixa Econômica não financia, portanto, esse tipo de construção. São outros bancos que estão financiando, porque eles vão lá, fundamentam, entendem que a tecnologia funciona e está totalmente de pé. Para o wood frame, até ano passado, nós não tínhamos norma. Ano passado foi publicada a norma BNT-NBR 16936. Antes disso, como que eram obtidos os financiamentos para wood frame? Cada CNPJ, cada empresa produtora de wood frame tinha que tirar um DATEC, que é um documento de avaliação técnica. Para homologar e para ter esse documento é necessário fazer uma série de ensaios, protótipos. Até a Imergrum tinha um DATEC, que a gente não revalidou ele por conta de que ano passado saiu a norma. Então hoje a gente segue a norma. Essa norma ela permite a construção em wood frame até 2 andares. Tem empresas no Brasil que fazem construções acima de 2 andares, mas aí elas têm um DATEC para esses andares adicionais ao que prevê a norma. Você tendo essa viabilidade técnica, você consegue financiar. Sim. Então hoje, por exemplo, uma incorporadora que vai fazer um prédio de 8 andares, ela tendo essa viabilidade técnica comprovada, o banco financia. Você está falando de wood frame? Wood frame, ou até esse outro formato, o MLC. É possível. É possível. Tá. Porque isso é uma barreira, né? É uma barreira. É uma barreira para o mercado. Hoje o mercado de construção civil ele é totalmente alavancado, né? Sim. Então você precisa ter essa condição também para que o mercado se desenvolva naturalmente. Né? A gente acaba sempre remetendo à Caixa Econômica porque é o banco que financia a habitação, líder, né? Totalmente líder aí. Eles exigem essa homologação até 2 andares.
a norma cobre. Acima de 2 andares eu preciso ter um documento próprio meu para conseguir construir em wood frame. Esse prédio lá, por exemplo, que eu citei, esse empreendimento que vai sair de escritórios lá na Faria Lima, eu sei que tem lá uma instituição financeira por trás que bancou o projeto e tudo certo, e bola para frente, tem aprovação de bombeiros, etc. Aí é responsabilidade até do engenheiro que esteja por trás lá, que está fazendo os cálculos e que a coisa vai funcionar. E voltando naquele aspecto que você comentou que a maior barreira que você percebe hoje é do construtor. Isso. E como que está hoje o arquiteto e o engenheiro civil, tá, na questão do conhecimento para passar respaldo, passar confiança no sistema? Então, é um desafio bem grande que a gente vem enfrentando, mas existem ações bem concretas para a gente, de certa forma, levar conhecimento e informações para esse público. E por que isso é muito importante? Muitas vezes, como eu disse, o consumidor ele está muito interessado em resolver a habitação dele. Ele precisa ter uma habitação. Né? O sistema construtivo que vai ser usado, ele acaba, por via da maioria das vezes, procurando esse profissional que é referência no mercado, né, que é o arquiteto e o engenheiro, para validar essa informação. E, infelizmente, por desconhecimento, esse profissional muitas vezes, em vez de falar, poxa, não sei, vamos pesquisar mais, ele acaba falando mal do sistema e dando uma referência negativa. Então, existe até um grupo de trabalho que a gente tem na FIEP, que é a Federação das Indústrias aqui do Paraná, que foi até uma demanda do governo do estado, para dar relevância e trazer soluções e divulgar esse sistema construtivo, que ele é, inclusive, muito proveniente do Paraná. Né? O Paraná tem áreas enormes de reflorestamento, as indústrias de wood frame, a maioria está aqui no estado do Paraná, então o governo do estado percebeu isso, viu a importância desse segmento para o estado e demandou para a FIEP puxar uma organização, um grupo de trabalho, são na verdade 4 grupos de trabalho, em políticas públicas, soluções de marketing, né, para divulgação do sistema, e tem outras 2 lá. E nessa que a gente fala da divulgação, a gente até está criando uma plataforma que se chama Inova Madeira, ela já está entrando no ar em breve, para que seja uma fonte de consulta, de informação para esses profissionais. E existe tem uma outra ação que eu estou tomando até na minha empresa, que eu vou promover um concurso para arquitetos, que eu quero ter novas casas, eu quero ter 10 novas casas, e em parceria com a FIEP e também com o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, promover esse concurso a nível nacional. Assim, pro lado da empresa é interessante que eu vou ter esses modelos de casa, esses arquitetos vão ser premiados, vão ser remunerados, mas o IAB tem 200 mil arquitetos na base deles. Nossa. Então isso vai circular e é uma forma, eu diria, criativa, né? Sabe, de forçar o arquiteto a procurar informação, porque no edital vai constar uma série de requisitos, inclusive ambientais, para certificação dessas casas, tanto do ponto de vista também de engenharia, que o arquiteto que não esteja conhecendo e sabendo disso, ele vai ter que pesquisar. E a gente está dando também a ferramenta, que é essa plataforma, para obter a pesquisa. Então, esse profissional, sim, para a gente seria sensacional e fundamental que ele esteja bem informado, porque ele é um formador de opinião, ele é um influenciador do consumidor final. Muito mais do que a indústria. A indústria está fazendo a parte de industrializar e fabricar. O tomador de decisão está ali no meio, ele tem que estar bem orientado. Isso vê que interessante, né? Agora, a industrialização vem como uma solução de descarbonização da indústria. O que foi lá atrás, né? Um dos principais causadores de aumento nas emissões, né? A industrialização do ser humano, né? Exato. Hoje está caminhando e auxiliando para a indústria verde, né? Para uma indústria verde, exatamente. E acho que faz total sentido, junto à FIEP, colocar no IEL, SESI, SENAI, os cursos do profissional que vai trabalhar nessa indústria. Na academia, né? Ao invés, como você falou, da mesma forma, ele vai ter uma qualidade de trabalho muito melhor. Sim. Né? Uma indústria regulada, seguindo normas, do que estando lá embaixo do sol mas eu acho que é uma questão cultural, assim, quando tudo que é novo, o pessoal primeiro reage, depois começa a ter essa percepção de funciona, quero estudar mais, e aí vira uma transformação natural do segmento. A gente tem essa relação, Leonardo, quando a gente começou a fazer consultoria em sustentabilidade.
Todo mundo tinha um preconceito enorme, falava que ia ser caro, aumentava custo, ia ser muito mais complicado o processo. Porque, por exemplo, esses princípios básicos que você comentou, trazer o projeto, a discussão da obra no projeto, esgotar os recursos na fase de projeto. É um princípio que a gente fala já desde 2015, né? E o pessoal não tinha essas integrações, né? A gente falava, não, se a gente não fizer isso, a gente vai ter mais impacto na obra, vai ter mais desgaste na obra, vai ter vários prejuízos. Mais resíduos. E a gente, por exemplo, quando a gente fala de wood frame, madeira, sempre é uma recomendação, tá, das certificações de sustentabilidade que siga siga padrões de construção mais ecológicos, mais eficientes. Então, todas elas, todas as certificações têm pontuações adicionais para construções ecológicas, vamos dizer assim, né? Então essa barreira cultural assim a gente já viveu e hoje é difícil ver um projeto hoje que não saia hoje com sustentabilidade, mesmo que não tenha certificação, mas ele leva esses conceitos. Então acho que é uma transição natural de mercado por ser um assunto novo no Brasil, né? Exato. E Leonardo, você perguntando um pouco da Imergrum, desculpa. Você está hoje trabalhando com casas só, ou você já imagina fazendo pequenos edifícios maiores, 4 ou 8 pavimentos e daí por diante? Então, hoje na Imergrum a gente tem 3 linhas de negócio, né? Uma delas é o fornecimento dos elementos construtivos que proporcionam que outras empresas construam em madeira. Então a gente fornece a madeira estrutural tratada, a gente tem uma linha lá de revestimentos, de fachada, deck, forros. Eu tenho uma linha de módulos, que são estandes de vendas para incorporadores e construtores, ele já vai lá prontinho para lá fazer o plantão de vendas. E na Imer Homes, que é a linha de construção de casa, a gente está atuando com a venda direta para o consumidor e para o construtor. É possível já, a gente tem demandas aí por estabelecimentos comerciais de 3, 4 andares, a tecnologia já permite fazer isso. O que impacta muito é o que a gente estava falando antes, é a forma de financiar isso. Como eu não tenho em norma a possibilidade de construir mais do que 2 andares, eu não conseguiria financiar pela Caixa mais do que 2 andares, porque eu não tenho DATEC para isso. Mas é possível atender o meu cliente que tenha lá recurso próprio ou fonte de algum outro meio de financiamento que aceite isso. Como planejamento estratégico, eu não tenho isso ainda para os próximos, no médio e curto prazo, fazer prédios como entrega definitiva. O que eu acredito muito é na verticalização da minha cadeia. Ela já é um tanto verticalizada, né? Eu tenho uma parceria muito forte com o meu fornecedor de madeira, que até é sócio. Eu tenho o tratamento também verticalizado, faço a industrialização e hoje eu estou indo para a incorporação. Eu estou construindo e dando a chave na mão lá do cidadão, então ela já está verticalizada. Eu tenho como deixar essa estrutura mais robusta, né? Aí indo para elementos DMLC e CLT que são mais estruturais, que permitiria essa verticalização. Isso está ali na lista dos desejos, e eu acredito muito que isso transformaria assim do ponto de vista até da viabilidade, sabe? Essa verticalização. Eu acho legal você comentar aquela solução que você entrega para quem quiser comprar uma casa com você, que já é com a cozinha feita, com a automação feita. Se puder falar um pouquinho mais. Então, visando tirar esse estigma de que a casa é em madeira, eu durante um tempo fiquei tentando vender casas em wood frame. Então eu chegava promovia a venda e era um baita de um tiro no pé isso. Porque o consumidor vinha cheio de dúvidas e com um projeto arquitetônico lá que ele orçava na alvenaria, orçava no wood frame, dava a mesma coisa, mas ele ia para aquilo que ele conseguia. Para tirar essa visão de que a casa é feita com madeira, de que é wood frame, que é uma tecnologia que levanta questionamentos, a gente deixa isso em segundo plano. E o que eu trago para um primeiro plano? A experiência em adquirir uma moradia. Então, hoje para o cidadão ter uma casa, ou ele vai comprar uma casa pronta, que muitas vezes não está no lugar que a pessoa quer, ou uma casa usada já que não está bem cuidada. E se ele quer construir uma casa, aí é uma jornada terrível, né? De ter que achar terreno, fazer
o projeto arquitetônico, contratar o engenheiro para fazer os cálculos, etc., contratar os empreiteiros ou a construtora, fora todo o processo para aprovar em prefeitura, desgaste em cartório. Fora os pepinos da obra, né? E aí daí todo o pepino de obra. Tenho conhecidos aí que finalizaram a obra, eles ficam até com um asco da casa, né? O cara fala, porra, a casa tá nova, eu vou vender esse trem aqui que não tá angustiado, né? Então a gente se apegou muito a essa experiência de ter uma casa nova. Ou seja, eu tenho parceria com imobiliárias que acham o terreno na localização que a pessoa quer, dentro do orçamento. Aí eu tenho uma série de casas já pré-concebidas, ou seja, o projeto arquitetônico já está resolvido. Eu aprovo em prefeitura, desenrolo o que for necessário em cartório, faço a fundação, construo, faço os acabamentos e entrego. E aí isso que se comentou, são opcionais que a gente tem pós-construção, para manter a experiência da pessoa prazerosa dentro da casa, né? Então a gente oferece pacotes de, por exemplo, eu tenho lá com uma empresa de cama, mesa e banho, que a pessoa que assinar o pacote Imer cama, mesa e banho, ele tem lá um cupom de desconto que durante anos ele vai poder comprar esses materiais, toalha, etc., com desconto. Eu tenho um contrato assinado com a MasterChef, do programa de TV, que a pessoa que quer o Imer MasterChef, ele recebe lá a cozinha mobiliada e tem tem a possibilidade de contratar um chefe que seja lá, que tenha participado do programa, para fazer um jantar, um evento para os amigos, para a família, com um valor diferenciado. Então são experiências que se prolongam na vida das pessoas. E quando eu faço esse pitch de venda, vamos dizer, para o consumidor, eu conto toda essa história, a pessoa se encanta, ela fala, beleza, eu quero uma casa. Aí eu falo, inclusive isso daí só é possível porque a minha casa é em wood frame. Tudo certo? Tudo certo. Não tem problema nenhum. Isso a gente passou por focus group, fez pesquisas aí, é um modelo validado que o consumidor aceita super bem. Então ainda volta naquela questão do construtor. O construtor ele ainda levanta dúvidas e questionamentos do tipo, poxa, será que esse investimento, essa incorporação que eu estou fazendo numa tecnologia diferente vai vender? Então fica muito mais nessa aprovação ainda. Que legal, mas acho que esse a dor principal ali do cliente que balizou o modelo de negócio que você está fazendo hoje. Isso. E eu até tinha notado aqui, 120 dias, né? Você comentou uma casa média para erguer ali as paredes em alvenaria. Em alvenaria, 5 dias no wood frame. E a gente conclui essa casa de 170 metros, a gente finalizou ela prontinha, acabada, para se mudar em 4 meses. Ou seja, o prazo que em alvenaria demorou para subir, a gente deixou a casa pronta. Isso que eu ia perguntar, Leonardo, e daí assim, pensando na jornada, incluindo a etapa de projeto. Isso aí a gente pensa num horizonte de quantos meses? Tá, vamos pegar as casas que a gente tem de catálogo, elas já passaram pela etapa de projeto. Se eu pegar uma obra que tem que ser projetada ainda, eu adiciono aí uns 2 meses para uma obra de seus 300 metros quadrados. É um tempo que a gente é longo. Compatibilizar, daí é um vai e volta, às vezes tem uma alteração ou outra. Então, é longo, mas também não é... É necessário. Sim, exato. Não é que você ganha lá na frente. Ele economiza muito lá na frente. Porque daí é ali que você já define com ele todos os elétrica, hidráulica, automação, tudo ali. Então não é só o arquitetônico, é a obra, é o projeto como um todo. Sim, a altura do interruptor, a posição dos móveis. Claro. É uma inversão até de... Vamos dizer assim, do zero até a mudança, então 6 meses numa casa que não existe projeto... 170 metros quadrados, 200 metros quadrados, sim, isso. Bacana, legal, uma referência bem interessante. Isso. É uma mudança mesmo da construção civil, porque sim. O que você mais escuta no mercado é o pessoal traumatizado, principalmente no setor de casas, assim, né? O pessoal traumatizado fala, eu não vou, porque meu amigo me contou que foi uma experiência traumática, e aí na industrialização, com madeira, você tem isso superado. É um preconceito que você tira do mercado, entrega para ele pronta como se fosse uma casa de uma construtora que fez para ele comprou posterior. E aí esse consumidor ele acaba indo para o apartamento. Ele vê a dificuldade que é ter uma casa, então acaba escapando, sabe? Um potencial cliente aí que poderia ser estar comprando uma casa nossa, ele acaba indo para um apartamento. Uma coisa que eu não sei se tem algum estudo, mas eu sinto isso quando você está numa edificação em madeira, você sente um conforto, um aconchego melhor. Sim, com certeza. Até recente a gente foi numa obra de madeira engenheirada, eu falei assim, nossa, isso aqui
eu queria que meu escritório fosse desse jeito. Então, não sei se tem a ver também com biofilia. Total. Né? É a biofilia. É a biofilia, né? Sim. É porque a gente fala muito de biofilia com projetos verdes, né? Com paisagismo, mas eu acho que tá integrado com a madeira. Na Inglaterra tem até um case de um hospital que é feito em madeira, que aí tem lá tempo de internamento diminuindo, batimento cardíaco dos internados. É uma coisa fantástica, sabe? Que a madeira traz. E é perceptível, né? Do ponto de vista energético, o quanto a madeira contribui para isso. Tem estudos bem aprofundados nisso aí que a ciência acaba demonstrando a vantagem nesse aspecto. Não tenho dúvida. Eu acho que é um setor que está cada vez mais consolidado e uma crescente mais vertical. Eu e meu sócio, a gente costuma dizer, né, o sucesso da construção em madeira, a gente tem certeza que vai acontecer. Só não tem certeza de quando vai acontecer. Mas a coisa tá avançando, sabe? A gente está bem satisfeito. Não, a gente que está no mercado aí, a gente está vendo cada vez mais os arquitetos de referência já chamando isso, buscando isso, trazendo esse desconforto para o incorporador, falando, não, vamos fazer que dá. Rotas de visitas em vários edifícios na Europa que já estão com isso aí praticando para tirar essa barreira cultural. Então eu acho que não tenha dúvida, acho que é algo, e a sustentabilidade coloca tudo isso aí, embala tudo isso aí e leva junto. Tá? E eu reforço aqui o aspecto social, ele é bem relevante também. A cadeia toda fica muito bem estruturada nesse aspecto social e as pessoas que estão envolvidas, né, o trabalhador, ele é cuidado diferente. É o setor mais precário da indústria que tem hoje, é a construção civil, né? É o setor onde você tem mais acidente, é o setor onde você tem menos tecnologia, onde anda as coisas mais devagar, informalidade, então... Legal. Leonardo, acho que nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Tem muito assunto bacana para a gente falar. Espero que você tenha uns novos capítulos aí. Agradeço o teu tempo e desejo muito sucesso aí na Imergrum. E com certeza a gente vai ver muita casa, muito prédio feito por vocês aí. Beleza, obrigado. Contem sempre comigo. Eu gosto e quero e até anuncio para os meus pares na indústria de que a gente tem que fazer mais isso, sabe? Levar essa informação, porque faz parte da educação e da quebra desses paradigmas, e a melhor forma da indústria de construção em madeira avançar é através desse tipo de comunicação, sabe? Então, agradeço mesmo. Leonardo, parabéns aí então pelo teu trabalho, agradeço também a tua presença, e esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento aos próximos episódios.